Eu peço a você que abra a palavra de Deus no primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo de número 18. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 18. Nós falaremos hoje sobre tempo de mudança. Vamos avançar um pouco sobre aquilo que a palavra de Deus tem a dizer acerca do ministério de Elias e os ensinos que ela transmite para nós por meio desse ministério. Semana passada, iniciamos com o pastor Vitor, analisando o capítulo de número 17, os seus 24 versículos. Hoje, a proposta inicial seria lermos os 46 versículos do capítulo 18, mas eu logo declinei. Seria muito conteúdo, muita coisa, então nós ficaremos nos primeiros 19 versículos. Eu quero que você acompanhe silenciosamente e com reverência e atenção a leitura da palavra do Senhor. Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Disse Acabe a Obadias: Vai pela terra, a todas as fontes de água e a todos os vales. Pode ser que achemos erva, para que salvemos a vida aos cavalos e mulos, e não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra para percorrerem. Acabe foi à parte por um caminho, e Obadias foi sozinho por outro. Estando Obadias já de caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se com o rosto em terra e disse: És tu, meu senhor Elias? Respondeu-lhe ele: Sou eu. Vai e dize a teu senhor: Eis que aí está Elias. Porém ele disse: Em que pequei, para que entregues teu servo na mão de Acabe, e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não houve nação, nem reino, aonde o meu Senhor não mandasse homens à tua procura. E dizendo eles: Aqui não está, fazia jurar aquele reino e aquela nação que te não haviam achado. Agora tu dizes: Vai, dize a teu Senhor: Eis que aí está Elias. Poderá ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te leve não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me matará. Eu, contudo, teu servo, temo ao Senhor, desde a minha mocidade. Acaso não disseram a meu Senhor o que fiz, quando Jezabel matou os profetas do Senhor? Como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numas covas, e os sustentei com pão e água? E agora tu dizes: vai,
Dize a teu senhor: eis que aí está Elias, ele me matará. Disse Elias: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, deveras, hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou, e foi Acabe ter com Elias. Vendo-o, disse-lhe: és tu, ó perturbador de Israel? Respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. Agora, pois, manda ajuntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo, que comem da mesa de Jezabel. Oremos mais uma vez. Senhor, diante da palavra que é viva e eficaz nós estamos, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Faz a sua obra em nós, Pai. Fala conosco, desvenda-nos os olhos para que contemplemos as maravilhas da Tua lei. Que coisas espirituais sejam discernidas espiritualmente nesta noite, através da ação do Seu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Osama Bin Laden, o nome nos é familiar, foi um dos terroristas mais conhecidos do mundo. Nasceu em 10 de março de 1957, em Riad, Arábia Saudita. Era membro de uma família rica e influente e veio a se tornar famoso como fundador e líder da Al-Qaeda, organização terrorista responsável por vários ataques, incluindo os atentados de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. Bin Laden começou sua trajetória militante durante a Guerra Afegã Soviética, onde ajudou a financiar e organizar combatentes contra as forças soviéticas. Em 1988, ele fundou a Al-Qaeda, que se tornou conhecida por sua ideologia extremista e por realizar ataques terroristas em várias partes do mundo. Após os ataques de 11 de setembro, Bin Laden se tornou o principal alvo da guerra ao terror dos Estados Unidos, que chegaram a oferecer uma recompensa de 25 milhões de dólares por informações que levassem à captura dele. Em um período específico, o valor da recompensa chegou a duplicar 50 milhões de dólares, devido à frustração com a dificuldade de encontrá-lo. Ele conseguiu se esconder por quase uma década, até ser localizado e morto por forças especiais americanas, em 2 de maio de 2011, em Abbottabad, Paquistão. Elias era o primeiro nome da lista dos procurados por Acabe. Se você olhar mais uma vez no versículo 10, que nós lemos, do capítulo 18, palavra de Obadias: tão certo como vive o Senhor, teu Deus, não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandasse homens à tua procura. Acabe, certamente instigado por Jezabel,
empreendeu uma procura internacional a Elias. E Elias estava tranquilo. Inicialmente sustentado por pássaros, na região onde estava a torrente de Querite. E depois, Deus mandou Elias a Sidom, a Sarepta, a região de onde veio Jezabel. E ali ele ficou tranquilo, quietinho, sendo sustentado e sendo instrumento de Deus também, através do qual Deus sustentou uma viúva e seu filho por 3 anos. E ali, guardado por Deus, no anonimato, ele foi preservado das constantes e repetidas buscas e procuras do rei de Israel, o pagão Acabe. Durante o período de exílio, Elias aprendeu várias lições que seriam vitais para o prosseguimento, a continuidade de sua missão como profeta do Senhor. O tempo de exílio, porém, havia chegado ao final. Um novo momento deveria começar. E nesse novo momento nós veremos o fim de um tempo de exílio, o fim de um tempo de retraimento e o começo do fim de um tempo de juízo. Vejamos cada uma destas partes, cada um desses enunciados. Nesse novo momento, nesse tempo de mudança, vemos o fim de um tempo de exílio. Olhe mais uma vez para a palavra de Deus, no versículo 1, quando a Escritura diz: muito tempo depois. Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano. Esse muito tempo depois chegou a 3 anos. Elias estava fora, retirado, 3 anos. Buscas diversas foram feitas, tentando exterminá-lo, abatê-lo. Deus o preservou, o guardou, o protegeu. Agora era tempo de mudança, era tempo de fim de exílio. E o próprio Elias deveria se apresentar àquele que buscava sua morte. Elias deveria deixar o exílio. Há tempo para tudo, e tudo tem o seu tempo determinado. Ele deveria deixar o exílio e voltar para Israel, apresentando-se a Acabe, porque também o tempo da seca estava chegando ao fim. O tempo de seca é sempre um tempo difícil. Graças a Deus, aqui na nossa região, nós não temos secas de fato, né? Nós temos o período da seca, ou o período da estiagem, no qual nós estamos. E já sentimos um pouquinho. A gente precisa tirar lá do quarto de despejo o umidificador, não é assim? Ou botar alguma coisa lá no quarto para tentar umedecer um pouquinho o ar à noite, para aliviar um pouco das alergias. O período da seca aqui na nossa região, ou da estiagem, vai
de abril a outubro, nesse intervalo, entre 6 a 7 meses, e chove menos. A última chuva significativa registrada aqui na nossa região foi há cerca de 30 dias. Desde então, não houve precipitação relevante. O nosso corpo sente os efeitos disso. Agora, imagine você, um período de 3 anos e 6 meses, sem chuva, sem orvalho, sem nada. A umidade relativa do ar não deveria nem existir. Estava tudo seco. O solo rachando. A fome era extrema. Pessoas estavam morrendo de fome. Animais estavam morrendo de fome. Vejam o versículo de número 2. Vemos o obediente Elias não retrucando, não discutindo com Deus. Elias não perguntou para Deus: Senhor, espera aí, o Senhor quer me matar? Me enviando aquele que quer ser meu algoz? Elias não redarguiu, não retrucou. Elias foi. O versículo 2 diz: partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe. Que homem obediente, o homem que temia mais a Deus do que morrer. Ele partiu como o Senhor havia ordenado. E o final do versículo 2 diz: e a fome era extrema em Samaria. A fome era extrema. O versículo 3 apresenta para a gente um personagem novo, uma pessoa admirável, mas não perfeita. Um servo de Deus, mas que tinha suas falhas, igual a Elias. Semana passada, os irmãos foram relembrados de que Elias era homem semelhante a nós, não é? Sujeito aos mesmos sentimentos. Obadias também era assim. E aqui nós o conhecemos. O texto apresenta Obadias. Era seu mordomo, segundo alguns comentaristas, chefe do Estado-Maior, alguém que tinha responsabilidades altas. Era um homem de confiança de Acabe. O nome Obadias significa servo do Senhor. E de fato Obadias era servo do Senhor. Era um homem de Deus. Aí a gente começa então aqui a ficar tentando entender as coisas, mas Obadias, um servo do Senhor, e de fato era, o texto vai dizer isso. O próprio versículo 3, ele fala de Obadias, que era mordomo, e já dá uma característica de vida pela qual Obadias era conhecido. E a característica pela qual Obadias era conhecido é a seguinte: Obadias temia, em qual intensidade, irmãos? Muito. Veja só, temer ao Senhor já é uma grande virtude. Muitos não temem ao Senhor, muitos não consideram ao Senhor. Obadias temia muito ao Senhor. E era homem de confiança do perverso rei Acabe. Irmãos, algo interessante começa a ser delineado aqui, começa a ser apresentado para a gente. Será que Obadias estava onde não deveria estar? Não, ele estava onde deveria estar. Ele era servo do Senhor. A Bíblia não fala que a fé de Obadias foi comprometida por servir a um rei tal qual Acabe. Não, nada contra.
o texto bíblico destaca que ele temia muito ao Senhor. E estando onde estava, ele foi capaz de fazer o que fez. Estando onde estava, ele foi capaz de fazer o que fez. Daqui a pouco a gente vai ver, então, seguindo o texto, agora, no versículo de número 4. Vamos lá, para o versículo de número 4. Aqui o narrador está contando a história, está mostrando o que aconteceu, e depois nós vamos ver, então, o diálogo entre Obadias e Elias. Mas aqui, então, o narrador, o escritor do texto, diz que Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito o Senhor. Versículo 4, porque quando Jezabel, a rainha idólatra, símbolo de pecado e prostituição contra Deus, quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, irmãos, às vezes a gente passa assim pelo texto, não para pensar. O que o texto está mostrando para a gente é que essa mulher ia recolhendo os profetas de Deus e matando. E no lugar do culto ao Senhor, Jezabel estava instituindo o culto a Baal na terra de Israel. E de fato, nessa altura já estava instituído. Profetas de Baal comia da mesa real, eram sustentados pelos impostos que o povo pobre pagava. E ela procurava os profetas do Senhor e os matava. E o rei Acabe consentia com aquilo que ela fazia. E o texto então vai mostrando como que Obadias temia muito ao Senhor. Quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Por ser quem era e estar onde estava, ele pôde fazer o que fez. Por ser quem era, alguém que temia muito ao Senhor, estar onde estava, ele tinha poder, ele tinha autoridade, ele era funcionário de confiança de Acabe, era mordomo de Acabe. Ele preferiu obedecer a Deus que aos homens. Conforme diz o texto bíblico em Atos, capítulo 5, versículo 29, antes importa obedecer a Deus que aos homens. Ele tomou 100 profetas do Senhor, os escondeu e os sustentou com pão e água. Possivelmente também do erário real. Ele tinha acesso e ele sustentou esses homens de Deus. Irmãos, e Jezabel matava profeta que se apresentasse à frente dela. E a gente pensa que profetas de Deus, homens de Deus, servos de Deus, hoje em dia não são mortos. Existe uma estatística, essa estatística é trazida pelo comentarista Philip Ryken. Ele, no seu livro, fala a respeito de um livro, Annual Statistical Table of Global Mission. E nesse livro, esses pesquisadores de missões, que estudam os movimentos missionários modernos, dizem que desde 1970 tem havido mais do que 200 mil mártires cristãos por ano. Desde 1970 tem havido mais de 200 mil mártires cristãos por ano. São estatísticas dos nossos dias. Na África Oriental, no Oriente Médio, em países como a Coreia do Norte, a China,
e tantos outros, cristãos são exterminados por mãos de homens como era Jezabel, que não temem a Deus. Mas a obra de Deus, pela graça, continua sendo feita ainda nesses países, porque há homens como Elias, que se apresentam, e sendo chamados, são obedientes, e não temem a própria morte. Veja só, o prosseguimento do texto vai apresentar um contraste intrigante. Versículo 5, disse Acabe a Obadias, vai pela terra, a todas as fontes de água, e a todos os vales. Fontes eram poucas e mirradas, com pouca vazão de água, depois de tanto tempo de seca. Mas ainda havia algumas. Vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os vales. Pode ser que achemos erva para que salvemos a vida aos cavalos e mulos, e não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra para percorrerem. Acabe foi à parte por um caminho, certamente com a proteção oficial do reino, com a guarda pessoal, e Obadias foi sozinho. Obadias foi sozinho por outro caminho. E o contraste intrigante aqui é que enquanto Obadias arriscava a vida para salvar profetas do Senhor, Acabe estava preocupado com cavalos que morriam, mulos, estava preocupado com animais, tinha gente morrendo de fome. E ele estava preocupado com cavalos. E o versículo de número 7, a parte inicial, vai nos dizer: estando Obadias já de caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Nesse novo momento, vemos o fim de um tempo de exílio. O exílio acabou. Elias se apresentou. Ele foi estratégico, ele se apresentou a Obadias. Mas ele se apresentou. E ali ele marca um encontro com Acabe. Fim de um tempo de exílio. Irmãos, para a gente finalizar este primeiro momento, este primeiro ponto, eu quero ressaltar, tanto tendo em vista Elias como obediente, quanto Obadias também como obediente, que o temor ao Senhor está ligado à obediência. Ainda que com risco pessoal. Obediência é fruto do temor, e o verdadeiro temor é manifestado em obediência. Quanto você teme a Deus? Depende de quanto você obedece. Se você se importa em obedecer a Deus, em ter as palavras dele e guardá-las, se você se importa com isso, você é temente a Deus. Agora, se você não obedece, nem se importa em ter, em conhecer, em aprender das Escrituras, muito menos em guardar o que as Escrituras dizem, você não teme a Deus, ainda que diga que Deus é muito importante para você, ainda que diga que Deus é tudo, ainda que diga que Deus é o mais importante que há na sua vida. O temor é manifestado na obediência. A gente vê essa mesma ligação também lá atrás, quando Deus pede para Abraão sacrificar Isaque, e Abraão obedece, e Deus impede. Ali era uma prova, eu não vou entrar em detalhes, os irmãos conhecem o texto, mas no final Deus diz para Abraão: Abraão, agora eu sei que me temes, porque não me negaste o seu filho.
Eu sei que você me teme, você me obedeceu a ponto de entregar o que para você era tão valioso. Quanto você teme a Deus? Será que, olhando para você, uma característica marcante da sua vida pode ser descrita da seguinte forma: você teme muito a Deus. Será que nós tememos a Deus assim? Poderíamos ser descritos como Obadias. Obadia temia muito ao Senhor. Sendo quem era, estando onde estava, ele pôde fazer o que fez, com risco de perder a própria vida. Um outro ponto, irmãos, que eu quero ressaltar aqui também é um contraste. Deus geralmente trabalha no ordinário. Quantos profetas aqui, dentro do capítulo 17 e do capítulo 18, quantos profetas que foram preservados por Deus? No capítulo 17 foram quantos? Capítulo 17, Elias, não é? Apenas Elias. No capítulo de número 18, o texto fala de quantos preservados? 100. 101 profetas preservados. Quantos desses 101 foram preservados extraordinariamente? 1. Quantos foram preservados ordinariamente? 100. Deus geralmente trabalha no ordinário, através de pessoas como Obadias, através de pessoas como eu e você. Geralmente Deus trabalha no ordinário. Elias foi preservado extraordinariamente. Os corvos, a torrente, depois a multiplicação da farinha, da viúva, do azeite. Agora, os outros 100 profetas anônimos foram preservados pela obediência de um homem. A sua obediência, meu irmão, como um servo de Deus, pode fazer a vontade de Deus ser manifestada nessa terra e ter mais efeito do que um milagre, estatisticamente falando. 1 por 100. Outro ponto que eu quero ressaltar, irmãos, nós estamos neste ano, 2024, ano político, e às vezes nós conversamos sobre política e falamos acerca do meio político como sendo um meio difícil, um meio onde há muito agir que destoa da vontade de Deus, do querer de Deus. E de repente temos até assim aquela ideia inicial de que o meio político não é um meio para cristão. Mas quando a gente para observar, quando a gente para estudar as Escrituras e vemos homens como Obadias, de certa forma ele estava ali no meio político, não é? Ele era funcionário de confiança do rei. Ele tinha poder, ele tinha autoridade. E sendo quem era, estando onde estava, ele foi instrumento de Deus para trazer bênçãos. Pelo menos 100 profetas foram preservados, certamente muitas e muitas outras ações, minimizando, ou pelo menos refreando um pouco, melhor dizendo, refreando um pouco, já que ele era de confiança de Acabe, conselheiro de Acabe, certamente muitas e muitas outras situações aconteceram com a intervenção dele, refreando o mal, de modo que Acabe não foi tão mal quanto poderia ser por causa de um Obadias que estava ali, sendo influência positiva. Nós precisamos orar em ano político, precisamos pedir a bênção de Deus, pedindo para que o Senhor coloque em cargos de poder homens que são tementes a Deus,
pessoas que têm compromisso com o Senhor, que consideram a Deus. E entendam, isso é mais do que colocar em cargos de poder pessoas que se autodenominam religiosas. Precisamos conhecer a vida, estudar, ver quem é, ver o que tem feito, ver os compromissos já de vida. Homens tementes a Deus, que não se deixam corromper, que mostram isso na sua obediência, são homens que podem fazer diferença em meios políticos, quando colocados com autoridade. Fim de um tempo de exílio. Aqui nós vemos então Elias se apresentando a Obadias. Estando Obadias já de caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Vamos prosseguir para um novo ponto. Nesse novo momento de mudança, nós vamos ver também o fim de um tempo de retraimento. O versículo 7, parte B do versículo, o texto vai dizer: Obadias, reconhecendo-o, reconheceu Elias, prostrou-se com o rosto em terra e disse: És tu, meu senhor Elias? Comentaristas falando sobre essa forma como Obadias exclama, e a forma como Acabe também vai exclamar, interrogando logo a seguir, adiante, talvez sugere que Elias, durante esses 3 anos e 6 meses, estava com uma aparência mais selvagem, talvez com o cabelo crescido, a barba crescida. Ali Obadias o viu, o reconheceu, mas quis certificar-se. Pode ser uma interpretação, ou a outra pode ser uma forma, assim, de iniciar o diálogo. És tu, meu senhor Elias? E o texto vai nos mostrar, então, que Elias respondeu. Por favor, acompanhe a leitura, eu vou ler até o versículo 14. Respondeu-lhe ele: sou eu. Vai e diz a teu senhor: eis que aí está Elias. Porém, ele disse: em que pequei, para que entregues teu servo na mão de Acabe, e ele me mate? Percebam aí que Obadias conhecia Acabe e sabia que era um homem sem escrúpulos, embora fosse fiel a ele. Mas sabia que era um homem sem escrúpulos, e que se achasse enganado, ele matava. Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandasse homens à tua procura. E dizendo eles: aqui não está, fazia jurar aquele reino e aquela nação que te não haviam achado. Agora tu dizes: vai, dize a teu Senhor, eis que aí está Elias. Poderá ser que apartando-me de ti, o Espírito do Senhor te leve não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me matará. Aí então aqui, ele conta a história que o narrador já havia dito, né? Que nós já vimos o narrador, ou o escritor do livro, contando. Agora Obadias vai falar isso para Elias, como que um argumento. Eu, contudo, teu servo, temo ao Senhor, desde a minha mocidade. Elias, eu temo ao Senhor. Acaso não disseram a meu Senhor o que fiz? Era algo conhecido entre os profetas, aquilo que ele havia feito. Acaso não contaram ao meu Senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondi 100 homens, os profetas do Senhor, de 50 em 50, numas covas, e os sustentei com pão e água? E agora tu dizes: vai, dize a teu Senhor, eis que aí está Elias, ele me matará.
Irmãos, aqui nós vemos um Obadias que precisava ser mais ousado. As interpretações acerca da pessoa de Obadias são diferentes. Os comentaristas dizem uma coisa, outros dizem outra. Alguns condenam Obadias trabalhar onde trabalhava, eu não condeno. Eu acho que ele estava lá e sendo quem era, e fazendo o que ele fazia, ele pôde ser instrumento nas mãos de Deus. Mas, em grande parte, os comentaristas entendem que Obadias poderia ser mais ousado. Um comentarista, por exemplo, neste momento, falando sobre essa questão, levantando reflexões sobre a forma responsiva aqui de Obadias, cita uma frase, a seguinte frase: o covarde chama a si mesmo de cauteloso. Então ele dizendo de Obadias como alguém covarde, esse comentarista. O covarde chama a si mesmo de cauteloso. Eu não diria de Obadias como homem covarde porque ele arriscou a própria vida. Eu não chamaria de covarde. Mas estudando o texto, estudando o contexto, certamente nós podemos concluir que por causa daquela situação difícil, crítica, aquela crise espiritual, profetas sendo exterminados diante de outros profetas, diante de pessoas, havia um temor que imperava ali. E os profetas que ainda existiam estavam retirados. Tanto é que Elias se sentiu sozinho. E nós veremos isso daqui a pouco. Elias vai se dizer só. Ele não estava só, mas os profetas estavam acuados, temerosos. Obadias precisava, sim, ser mais ousado como um servo de Deus. O tempo de Elias foi conhecido marcado como um tempo onde servos não se apresentavam. Vejam só o versículo de número 22, não é do nosso texto de hoje, mas olha o que o versículo 22 vai dizer. Então disse Elias ao povo, e o que é que ele disse? Só eu fiquei dos profetas do Senhor. Só eu fiquei. Em outras palavras, só eu que estou nativa, ou só eu que estou colocando a vida em risco. Vejam o capítulo 19 agora, versículo de número 14. No capítulo 19, versículo 14, Elias vai dizer para Deus: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. E procuram tirar-me. Irmãos, entendam a pressão sobre este homem. Num reino pagão, uma rainha inimiga de Deus e dos servos de Deus que matava à revelia. E Deus mandou este homem, vai e apresenta-te. Ele foi. Mas o que é que o texto bíblico diz? Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos. Vocês acham que Elias teve medo? Vocês acham que Elias se sentiu numa jaula de leões? Vejam no capítulo 19, o versículo de número 18, agora Deus dizendo para Elias, e Deus diz para Elias o seguinte: também conservei em Israel, o que, irmãos? 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Elias, você não está sozinho, não.
Há em Israel joelhos que não se dobraram a Baal e bocas que não o beijaram. Eles estão acuados, mas o tempo do retraimento está chegando ao fim. Nesse novo momento, nós vemos o fim do tempo do retraimento. Havia servos de Deus que estavam temerosos, por isso não se manifestavam, mas que seriam despertados. E nós veremos isso adiante no texto, à medida que a história de Elias for sendo contada, especialmente aqui no capítulo 18, adiante, isso será visto. E eu quero, irmãos, neste ponto aqui, tendo em vista a nossa própria vida, parar para refletir se nós mesmos precisamos ser mais ousados ou não. Nós cantamos hoje um cântico antigo, que foi relembrado, e dentro deste cântico nós cantamos assim: nenhuma pedra vai clamar em meu lugar, porque eu vou falar, eu vou me posicionar, fazendo menção ao texto bíblico, quando o Senhor Jesus Cristo entrava em Jerusalém, e pessoas pediram para que ele falasse, para que as pessoas se calassem, e ele disse: olha, se elas se calarem, as próprias pedras clamarão. E nós então cantamos: nenhuma pedra vai clamar em meu lugar. Será que pedras têm clamado em nosso lugar? Será que nós precisamos ser mais ousados e abrir mais a boca e falar mais da nossa fé, do nosso Deus? Nos posicionar mais? Martin Luther King, na sua época, enfrentou uma situação tão hostil. E foi ele quem disse: o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Não devemos ser servos mudos, servos retraídos, servos que vêm e falam para dentro apenas. Devemos falar com Deus, orar a Deus, mas nos pronunciar, nos manifestar diante de tantas ideologias, filosofias, pontos de vista destoantes da palavra de Deus. Como o mundo de hoje precisa de gente assim. E pode ter certeza, você vai ser criticado, vai ser perseguido. Paulo já disse isso lá em Timóteo: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E o Senhor Jesus Cristo disse: olha, exultai, porque da mesma forma perseguiram os profetas que foram antes de vós. E se por causa de mim vos perseguirem, exultai. E se nos posicionarmos de um jeito ou de outro, seja com seriedade, ou seja com zombaria, ou seja fechando portas, mas haverá restrições, retaliações, mas nós precisamos nos posicionar. A época aqui era uma época de mudança, e nessa época nós vemos o fim de um tempo de retraimento. E Elias fala: vai, Obadias, vai e fala a Acabe. E vamos ler os versículos que vêm em seguida, os versículos 15 e 16. Disse Elias: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a ele. Deus não é um Deus esquisito, Deus não é um Deus inconstante, instável, como Obadias disse: mas e se eu for e falar para Acabe, e se o Espírito de Deus te tomar e te levar para outro lugar, não sei aonde? Não, Deus age conforme a sua palavra, e foi ele quem disse para Elias: vai e apresenta-te a Acabe, eu vou dar chuva. E Elias falou: olha, fica tranquilo, Obadias,
O que eu estou falando é o que vai acontecer, é promessa de Deus. Deveras, hoje me apresentarei a Acabe. Versículo 16, então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou. E foi Acabe ter com Elias. Então, irmãos, o encontro estava marcado. Era um tempo de mudança. Nesse tempo vemos o fim de um período de exílio, um fim de um período de relacionamento e vemos o início do fim de um período de juízo. O início do fim de um período de juízo. O povo de Israel depositara sua fé em Baal, o Deus da chuva, dos fenômenos meteorológicos, do trovão, do relâmpago, da fertilidade. O povo de Israel havia depositado sua fé em Baal, e Baal não conseguira ajudá-los. Não teve poder, não teve condição. O Deus de Israel, o Senhor vivo e Deus único, havia fechado os céus. Não houve chuva, não houve orvalho, por 3 anos e 6 meses. E esse mesmo Deus, por graça e misericórdia, não por merecimento daquele povo apóstata. É certo que havia lá os 7.000, cujos joelhos não se dobraram diante de Baal. Havia um povo que orava, um povo que buscava a Deus, ainda que em retraimento. Mas havia um povo fiel. Mas aqui Deus vai agir por graça e misericórdia, vai abençoar Acabe, vai abençoar até Jezabel. É o Deus que faz o sol nascer sobre maus e bons, que faz a chuva vir sobre justos e injustos. Esse Deus ia manifestar da sua graça comum e mandaria a chuva de volta. Só que para isso, antes havia necessidade de que algo acontecesse. Algo precisava acontecer. Por que é que a chuva não estava vindo? Por que é que a chuva havia sido impedida? Em Deuteronômio, no capítulo de número 11, eu quero fazer rapidamente a leitura deste texto. Deuteronômio, capítulo 11, versículos 16 e 17, o texto vai dizer: guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e vos prostreis perante eles, porque que a ira do Senhor se acenda contra vós outros, e faça o quê? E feche ele os céus, e não haja chuva, e a terra não dê a sua messe, e cedo sejais eliminados da boa terra que o Senhor vos dá. Por que é que a chuva havia sido retida? Porque o povo estava na idolatria. O povo havia se voltado para outros deuses. A perturbação de Israel era por este motivo. Isso precisava ser revertido. Deus reverteria isso, mostrando o seu poder sobre Baal. Deus faria isso. Eu quero que você acompanhe a leitura. Nós vamos finalizar a releitura do texto a partir do versículo 17. Acabe foi ter com Elias, versículo 17, vendo-o, disse-lhe: és tu, ó perturbador de Israel. Veja como Acabe se referiu a Elias. Respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor
e seguistes os Baalins. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo, que comem da mesa de Jezabel. Irmãos, o encontro então aconteceu, se deu, e nesse encontro não houve um extermínio imediato ou uma execução fria ali. Talvez, eu penso, é claro que acima de tudo e por trás de tudo estava a proteção de Deus sobre seu profeta. A palavra de Deus deveria ser cumprida, a chuva viria, através dessa reversão, Deus se colocando superior e mostrando ser o Deus vivo sobre Baal. Isso aconteceria. Humanamente falando, contudo, eu penso que Acabe quis fazer um circo. Ele deve ter rido ali por dentro e pensado, esse profeta vai ter o que merece. Nós vamos ter todo o controle da situação, ele vai estar sozinho, no meio de inimigos que vão comê-lo vivo. 400 profetas de Baal, 450 profetas de Baal, 400 profetas do poste ídolo, Azerá, possivelmente, considerada mãe de Baal, e um povo apóstata que se reuniria ali, naquele espetáculo. Talvez Acabe tenha preservado a vida de Elias para isso, para fazer um show, e mostrar que ele havia conseguido exterminar o perturbador de Israel. Aqui é o auge do confronto entre Acabe e Elias. Segundo Philip Ryken, ele diz o seguinte: seu encontro se parece com a cena no fim de um romance policial. Você gosta de romance policial? Quando espera para descobrir o nome do assassino ou o nome do criminoso. Seu encontro se parece com a cena no fim de um romance policial, quando a identidade do assassino é revelada. Elias aponta o dedo para Acabe: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Baalins. O que quer dizer essa palavra aqui, Baalins? Irmãos, Baalins são aplicações locais do culto a Baal. Como assim? Como acontece no nosso Brasil. Baalins, aplicações locais do culto a Baal, como acontece em nosso Brasil com Nossa Senhora. Para o romanismo, Maria. Existem muitos títulos locais de Nossa Senhora que refletem diferentes aspectos e devoções. Nossa Senhora da Conceição, nome relacionado à crença de que Maria foi preservada do pecado original desde sua concepção. Do latim, né, Conceição, aqui é uma tradução do latim, então tem a ver com concepção. Nossa Senhora da Conceição. Nossa Senhora Aparecida. Tem origem na história de uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, encontrada por pescadores no Rio Paraíba do Sul, em São Paulo, em 1717. Chamada de Aparecida, porque apareceu nas redes. Apareceu nas redes. Aí então foi ali nomeada Nossa Senhora Aparecida. Se tornou padroeira do Brasil. Nossa Senhora das Dores refere-se às 7 dores que Maria sofreu.
a profecia de Simeão, a fuga para o Egito, a perda do menino no templo, o encontro de Maria com Jesus no caminho do Calvário, a crucificação e morte de Jesus, a descida de Jesus da cruz, o sepultamento de Jesus, Nossa Senhora das Dores. E por aí vai. São muitos e muitos outros os nomes. Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora do Carmo, são aplicações locais do culto a Maria, instituído pela Igreja Católica Romana. E é algo forte no nosso país. Eram os balins. Assim eram os balins lá. Havia as nomenclaturas específicas dos ídolos. Dessa forma. E isso precisava ser revertido. Precisava ser revertido. O início do fim de um tempo de juízo já estava em acontecimento. A continuação do texto vai nos mostrar o fim desse tempo de juízo. E quando eu falo tempo de juízo, é o tempo da restrição, da retenção da chuva, juízo de Deus, por causa da idolatria. Irmãos, mais cedo ou mais tarde, corremos o risco de fazer como o que Acabe fez. Acabe se desviou dos caminhos do Senhor, cometeu tantos erros, tantas faltas, seu casamento foi desastroso, oficializou o culto a Baal na nação. Mais cedo ou mais tarde, corremos o risco de fazer como Acabe fez, nos desviar dos caminhos do Senhor e procurar alguém que possa culpar por nossos problemas. Aqui na lista de Acabe estava Elias, perturbador de Israel. Nós precisamos olhar para nós, irmãos, e encontrar em nós, e muitas vezes vamos encontrar as causas dos nossos próprios infortúnios, de muitas das nossas dificuldades. Ao deixarmos os caminhos do Senhor, ao fazermos de forma diferente daquilo que o Senhor esperava que fizéssemos. Elias era homem semelhante a nós, teve suas fraquezas, nós vamos olhar adiante, ver fraquezas tão profundas pelas quais ele passou, momentos tão difíceis que manifestam a sua humanidade, mas era um homem temente a Deus. Obadias teve as suas limitações, mas era um homem temente a Deus. Precisamos temer o Senhor lá do fundo do nosso coração, e esse temor ser manifestado em obediência à palavra do nosso Deus. E naquilo que nos faltar, porque nunca vamos ser suficientes. Elias não foi suficiente, ele precisou do Salvador. Obadias não foi suficiente, precisou do Salvador. Nós também ficaremos em falta. Acabe fez o errado e procurou culpados. O Senhor Jesus fez o contrário. Ele só fez o certo e tomou sobre si a nossa culpa. Naquilo que nós não somos suficientes, o Senhor Jesus Cristo se apresenta por nós e nos supre. Ele nos justifica. Ele nos livra da condenação. Ele nos livra de tudo aquilo que por nossos próprios méritos e esforços jamais conseguiríamos superar. Como é bom ter um Salvador como Jesus. Como é bom ter um Senhor como Jesus.
que não poupou a própria vida, antes por todos nós a entregou. Como é bom ter um Salvador como Jesus. Quanto à história de Elias e Acabe, logo, a graça de Deus poria fim ao longo verão de 3 anos e 6 meses, quente e seco. Aquilo que Deus disse a Elias, aquilo que Deus disse a Elias aconteceria. As promessas de Deus sempre se cumprem. Nós vamos continuar vendo os detalhes nos próximos domingos. Falemos com o nosso Deus em oração. Diante, irmão, meu irmão, minha irmã, da palavra que foi falada, consulte o seu coração. É o Espírito que de forma final faz as aplicações pessoais e mostra em que áreas essa palavra pode produzir fruto na nossa vida. Deus, o Senhor, testemunhou acerca de Abraão, que Abraão temia o Senhor. Como servos do Senhor, Pai, queremos fazer a nossa parte para que naquilo que depender de nós, o Senhor possa testemunhar da mesma forma a nosso respeito. Que olhando para nós, o Senhor veja em nós pessoas que temem muito ao Senhor. Que o Senhor nos ajude em nossas fraquezas. Somos todos limitados, cada um de nós tem as suas próprias carências e necessidades. Que o Senhor se faça forte nas nossas fraquezas, Pai. E obrigado por saber, Senhor, que a sua bondade, a sua misericórdia são tão grandes. E em Cristo Jesus, o Senhor providencia seguro, certo caminho de salvação. Ele sem culpa, Ele sem qualquer falha, assumiu nossa culpa, tomou sobre si as nossas falhas. Para que pudéssemos ser aceitos diante do Senhor. Muito obrigado por Jesus. Muito obrigado por ser tão bom, embora no nosso próprio país vejamos tanto descaso com relação à sua palavra. Vemos tanta cegueira espiritual, às vezes religiões nas quais a pessoa tem compromisso, nas quais a pessoa tem até uma obediência àquilo que é passado, mas algo que destoa da sua palavra. Abra os olhos, Pai. Chama vidas. Tira as escamas dos olhos de tantas pessoas. E quanto a nós, teus servos,
que venhamos falar, sair do retraimento, que nenhuma pedra precise clamar em nosso lugar, que proclamemos, ó Deus, as suas virtudes, virtudes do Deus que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, que sejamos instrumento da sua salvação, para chamar da escuridão para a luz aqueles que estão perdidos na idolatria, aqueles que estão perdidos em vãs filosofias e ideologias, mas acham que estão certos e precisam de alguém para apontar o caminho. Usa-nos, Pai, com poder e graça, com sabedoria, entendendo o tempo e o modo. Usa-nos, Senhor. E muito obrigado, Pai, por este tempo, muito obrigado pela leitura da Tua Palavra. E que os frutos que o Senhor, ó Deus, designou para essa palavra possam ser efetivamente colhidos. E que o ladrão não venha roubar aquilo que foi semeado. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ide em paz, e que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus o Pai, e a comunhão sempre oportuna e suficiente do Espírito Santo, repousem sobre vós e sobre o povo de Deus espalhado por toda a terra. De forma especial, nos lembramos dos nossos irmãos que estão em lugares onde ainda há extermínio de cristãos, onde pessoas ainda têm pagado com a vida a proclamação da sua fé. Que seja assim, Pai, hoje e para todo sempre. Amém.